Lucas capítulo 1, eu vou ler King James mesmo. Lucas capítulo 1, o verso 26. Está lá no Novo Testamento, é bem fácil de achar. Mateus, Marcos, Lucas, versículo 26. Eu estava com... Quando eu vou pregar é sempre uma luta, né? A gente tem mil coisas na cabeça que a gente quer pregar. E eu nunca sei o que eu vou pregar, na verdade. Sempre estou preparando alguma coisa. E aí, Lucas 26, eu falei com o Maico mais cedo. E mandei para ele Mateus 25, eu ia pregar Mateus 25. E mudou, o negócio mudou. Lucas capítulo 1, versículo 26. Se você não achou, não tem problema. Vou ler, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você pode marcar depois aí, para você meditar em casa. Lucas 1, versículo 26 diz assim: Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e ao se aproximar dela, declarou: Alegre-se, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebestes grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parente, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês da gestação para aquela a quem julgava estéril. Portanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que cumpra-se em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida o anjo partiu. Feche seus olhos por um momento. Pai, nós vamos meditar na tua palavra. Ela é viva, poderosa, ela é eficaz, ela penetra no mais profundo do nosso ser, e nós cremos que ela vai gerar vida, que ela produz exatamente aquilo que ela foi designada para esta noite, para esses dias, para nossas vidas. E Deus, ao ouvir a tua voz, que o nosso coração esteja aberto, nossa mente esteja aberta a compreender a tua vontade nesse momento, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por favor? Eu nunca fico parado para as fotos. Fiquei boa em alguma? Deu? Eu nunca fico bom nas fotos, gente. Eu não paro quieto. Cara de adorador. Quando eu tenho uma foto que eu tô parado, eu tô com a cara tipo, oh, meu Deus, sabe? Enfim, eu nunca paro quieto. Toda foto eu saio me mexendo. Mas o foco dessa noite eu acho muito interessante. Como Deus é bom, né? Deus é perfeito. Eu tinha pensado em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, né? E aí o irmão Alessandro cantou, ele vem. Eu falei, oxe, ele vem. Então tem a ver com as 10 virgens. Aí ele foi e leu 1 Reis, que fala sobre a promessa feita a Salomão, que se ele fosse fiel, né, o reino jamais sairia, a descendência sempre estaria sobre o trono de Israel. E aí eu falei, nossa, tudo a ver com Lucas também. Então às vezes Deus ajuda, Deus não ajuda. Deixa eu ver. Me perdi no que eu prego hoje, Senhor. Mas Lucas 1, versículo 26, talvez nos conta um dos relatos muito conhecidos da Bíblia, né? O anjo Gabriel, ele vai até Nazaré, na Galileia, apresentar-se a uma jovem que está prometida em casamento a José. E ele diz sobre essa jovem, uma virgem, que ela conceberá e dará à luz a um filho. Você sabe a história de cor e salteado. Não vou chover no molhado. Eu pretendo pregar tudo que esse texto tem para nós, mas talvez num relato tão comum a gente acaba menosprezando.
aqueles textos bem conhecidos, né? A gente não tem aquele olhar, aquele cuidado, é algo tão trivial para nós, mas em uma passagem tão conhecida de todos nós, Deus tem uma revelação profunda para nós. E se Deus me der graça e tempo, eu quero compartilhar com vocês até o final. Senão, na próxima oportunidade, nós continuamos aonde nós paramos. Mas, já de cara, para nós ganharmos tempo, nós temos ali no começo do versículo 26, que o anjo Gabriel, ele é enviado a Nazaré, a uma cidade da Galileia. Gabriel, ele é enviado a um dos lugares mais improváveis do momento, da sua história, daquela época. Nazaré não era o Batel, Nazaré não era o jardim social, Nazaré não era o lugar mais nobre de se morar. Na verdade, Nazaré estava mais para a costeira, Araucária, região metropolitana. Não era um lugar de muito vislumbre, tanto que as pessoas, quando Jesus já está no seu ministério, começam a chamá-lo de Nazareno, mas não como uma forma de reconhecê-lo como um homem de Deus, mas como uma forma de zombar até mesmo dele, porque Nazaré, ela era uma cidadezinha pequena, sem relevância, sem estrutura. Maria não era uma mulher, uma pessoa que de posses, tanto que quando Jesus é apresentado no templo, a oferta que ela oferece diante de Deus são 2 pombinhas, que era a menor oferta possível a se ofertar diante do Senhor, o que mostra a sua realidade econômica, social. Ela não era uma pessoa expressiva. José também tinha uma profissão, mas também não era alguém rico, alguém nobre dos seus dias. E o anjo, ele vai justamente a Nazaré, a uma cidade da Galileia. Ele vai atrás de uma jovem virgem. E da mesma forma, meu querido, o anjo do Senhor, o Espírito de Deus foi enviado ao costeira, à Araucária, lá na sua história, lá na sua vida, lá na sua casa, talvez o menos improvável, aquele que jamais vai servir Jesus, aquele que jamais vai estar numa igreja, aqueles que todos diziam, não é possível, mas o Espírito de Deus nos encontrou. Deus te encontrou no lugar mais improvável. Deus, ele sabe exatamente aonde te achar. Deus, ele soube exatamente aonde te encontrar nessa noite. Deus, ele soube exatamente como te atrair a esse lugar nesse momento. Da mesma forma, o anjo Gabriel vai lá em Nazaré, na Galileia, uma cidade pequena, sem nenhuma importância, nenhuma relevância para o seu tempo, e encontra alguém. Será que nessa noite o Senhor encontra alguém nesse lugar? Aleluia, que você está ligado na palavra. Porque quantas vezes nós estamos no culto apenas de corpo, estamos no louvor apenas de corpo, cantamos, batendo palmas, dançando, pulamos, gritamos, mas o coração está distante. A verdade é que o Senhor, ele deseja nos encontrar. A verdade é que o Senhor procura, a palavra diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Cutuca quem está do seu lado aí e fala: Deus está te procurando. Então adore de verdade. Então adore de verdade. Adore de verdade. Para de mentira. Tem hora que o louvor está aqui se acabando, né? O ministro do louvor está aqui suando. Eu sou normalmente, mas tem hora que a gente está assim, se movendo pela fé, irmãos. Sabe? A gente está aqui cantando pela fé, porque a gente olha para a igreja, parece que estamos na Sibéria, lá na Antártica. Nem pinguim tem, né? Nem urso polar tem, é só um bando de gelo. Não tem uma reação, não tem uma expressão. O pregador está pregando para as paredes e a gente se move pela fé. Não sei, eu não estou vendo, mas Deus está fazendo, eu acredito nisso. Sabe, a adoração tem que ser verdadeira. E claro que a adoração verdadeira não tem muito a ver com a expressão corporal, porque alguns são como eu, falantes, expansivos. Outros são mais contidos, mais chiques, refinados, não é verdade? Mas não tem a ver com a sua expressão corporal. Mas meu querido, deixa eu dizer uma coisa: é impossível estar em um lugar, ser encontrado por Deus e não ter nenhuma reação diante disso. Nem que seja uma lágrima, nem que seja um arrepio, nem que seja um pulo, nem que seja você correr, você gritar. Não tem como Deus se manifestar em um lugar e não haver uma manifestação física, uma expressão física do nosso corpo. Quando a Shekinah de Deus veio sobre o templo, as pessoas se atemorizaram, sentiram medo, outros caíram com o rosto em terra. Quando Deus se revelou a Daniel, Daniel achou que ia morrer, Isaías achou que ia morrer. Quando Moisés viu a sarça queimando no monte, ele disse: eu vou virar para ver o que está acontecendo. Deus disse para ele: não vire, porque você vai morrer. Todas as vezes que nós somos encontrados por Deus, tem que haver algo em nós, uma reação em nós.
E não é só o arrepio, ou a lágrima, ou o pulo, ou o choro. Não, tem que haver mudança de caráter, mudança de mentalidade. Lembra de Jacó? Vem comigo, eu sei que eu estou acelerado, mas vem comigo que eu não tenho tempo. Jacó teve um encontro com Deus lá no Peniel, e ele teve não apenas o seu nome mudado, mas a sua coxa foi marcada, o seu andar foi marcado. Ele tinha uma marca física de um encontro espiritual com Deus. Deus está procurando pessoas nessa noite, mas não apenas para você sair daqui com um testemunho bonito, com uma experiência legal, de um culto de oração potente, forte, a oração foi, nossa, fervorosa. Não, Deus está procurando pessoas, Deus está procurando você, e Ele quer se revelar a você, mas que você saia daqui carregando uma marca no seu corpo físico e também no seu caráter. Não tem como ser diferente. O anjo vai a Galileia, vai a Nazaré, a uma jovem virgem. Sabe que esse dado virgem tem a ver com a profecia que Isaías proferiu há mais ou menos 500 anos antes desses fatos. Ele disse: a virgem conceberá. E a virgindade fala de pureza, fala de compromisso, fala de responsabilidade. Deus ainda continua procurando pelos comprometidos com o reino. Deus ainda continua procurando por santidade. Deus ainda continua procurando por pessoas que estão aliançadas com Ele. Não dá para servir de qualquer jeito. Não dá para servir do jeito que eu acho, do jeito que eu quero, do jeito que eu ouvi na internet, ou do jeito que o fulano de tal segue, ou do jeito que eu imaginei que era. Deus ainda continua procurando pessoas que estão se separando, como minha sogra gosta muito de pregar, a pastora Lúcia também, os remanescentes, aqueles que permanecem fiéis à palavra, permanecem fiéis em santidade, em separação. O Senhor procura por pessoas que estejam em consagração. Por que Deus não me usa? Por que Deus não faz? Porque só acontece na vida de fulano, de beltrano, de ciclano, e na minha não? Porque talvez ele esteja em consagração e você não. Porque possa ser que ele esteja fazendo algo diferente, algo que você ainda não esteja fazendo. Lembra que Jesus chamou os 70? Dos 70 ele tinha 12, dos 12 ele tinha 3, Pedro, Tiago e João, e dos 3 ele tinha João, que encostava a cabeça no seu ombro. Meus queridos, a graça, a salvação é para todos, mas a intimidade é para quem busca, o relacionamento é para quem quer. Só depende de você. Eu posso orar por você, eu posso pôr a mão na sua cabeça, a gente pode ir lá na sua casa, orar por você, orar pela sua casa, pela sua família, mas a intimidade depende de você. Agora eu vou casar, vou ter a minha esposa, mas na hora da intimidade eu vou mandar outro no meu lugar? Que loucura é essa? E é isso que acontece. Você quer intimidade, mas quer que eu busque por você. Você quer intimidade, quer relacionamento com Deus, quer revelação de Deus, quer a graça, quer o poder. Quer o poder, quer a graça, mas você não quer intimidade. Calma, que é outra foto. Você não quer intimidade. Na hora de você buscar, na hora de você clamar, na hora de você dobrar o seu joelho, na hora de você reconhecer o seu pecado, não, aí eu sou coitadinho, aí eu preciso de alguém que ore por mim. Mas não é nem o fogo da mensagem, mas vamos lá. Deus está falando, amém, irmãos? O anjo vai e ele encontra uma virgem, e uma virgem que era prometida em casamento a José. Perceba que Maria não era descendente do povo de Davi, não era da tribo de Davi. Maria, ela era prometida em casamento a José. José era da tribo de Davi. Quem estava na linhagem do Messias era José e não Maria. Quem tinha a promessa era José e não Maria. Sabe o que nós entendemos bem claramente aqui? Cuidado com quem você está aliançado. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, quem se assenta à mesa com você, quem come com você. Mas é só uma comida, é só um lanche. Meus queridos, não é assim que funciona. Se você está andando, está alinhado, está comungando com pessoas que não estão no propósito, não estão na promessa, não fazem parte dos planos de Deus, não estão entendendo o que Deus está fazendo, você corre sério risco de não participar daquilo que Deus está fazendo. Maria, ela foi escolhida porque era virgem, obviamente, mas quantas virgens haviam naquela época? Maria foi escolhida porque ela estava despojada, ela estava prometida para José. Por causa de José que ela é escolhida. Por causa do seu noivo que ela fez parte do maior milagre da humanidade.
Perceba que com quem nós nos relacionamos é tão importante a ponto de definir o nosso destino. Perceba que as mesas que nós nos assentamos têm o poder de definir aonde nós vamos alcançar, aonde nós vamos chegar. Se eu tenho um foco, se eu tenho uma promessa, se eu tenho um objetivo, se eu tenho algo que Deus me deu e acredito que Deus me deu, então eu vou procurar me assentar na mesa de pessoas que vão me ajudar a cumprir o meu propósito. Reveja os teus relacionamentos, reveja com quem você está sentando, com quem você está comendo, com quem você está bebendo, quem entra dentro da sua casa, quais são os assuntos que são conversados lá. Porque com quem eu estou me relacionando tem o poder de definir o meu destino. Sabia que você é a média das 5 pessoas mais próximas de você? A neurociência diz isso. Nós somos parecidos com as 5 pessoas mais próximas. Então, reveja. Quer ser uma mulher de Deus, quer ser um homem de Deus, um jovem, uma criança, um adolescente de Deus, procure pessoas que são de Deus. O maior conflito hoje da geração de no colégio, e eles sabem que eu sou da igreja, e eles vêm conversar comigo, e eu conversei ontem com a Bia. Bia é uma das nossas alunas do ensino médio. Ela veio lá reclamar que as meninas estavam ignorando ela, deixando ela de lado. Por quê? Porque a Bia é crente, trabalha na mídia, na igreja, lá na aba, serve a Jesus. E as coleguinhas não. As coleguinhas querem mais curtição, quer viver o oba-oba. Ensino médio, vamos curtir, a vida é hoje, é agora. E aí o que? Se sente rejeitada. Eu disse para ela: Bia, não se sinta rejeitada, porque se você tem uma promessa de Deus, se você tem um propósito de Deus na sua vida, siga aquilo que Deus colocou no seu coração. Maria, ela é escolhida porque ela está aliançada com alguém que faz parte de uma promessa. Olha para quem está do seu lado aí. Pergunta para ele: está aliançado na promessa? Porque se você não tiver, diga para ele: porque se você não tiver, eu estou fora. Se você não tiver, eu pulo fora. Meus queridos, por isso que é importante você pensar com quem você vai casar. Você que é solteiro, cristão, está aqui me ouvindo, cuidado com quem você vai casar, porque você vai definir a tua vida a partir do teu casamento. Lembra, mas é de Deus. Lembra que as pragas do Egito também era. Lembra que Faraó viveu com a mão de Deus batendo na sua porta todo dia, e era praga em cima de praga. Mas é de Deus. Não existe namoro evangelístico. Não é de Deus, vou namorar, vou converter. Não vai. Pode até acontecer pela graça de Deus. Esses dias aqui o irmão Sandro deu seu testemunho, né, para a esposa, e ela contou o testemunho, ganhou para Jesus, mas depois de 10 anos. Então, se você é solteiro, crente, está aqui nessa noite, me ouça. Prepare bem os teus ouvidos, prepare bem o teu coração antes de assumir uma aliança com alguém. Michel, já casei, estou lascado. Meu filho, vamos orar, que aí não tem muito o que fazer. Ou você ora assim, Deus, ou o Senhor salva, ou leva, Senhor. Porque se levar, você está livre. Agora, né? Se você não quer ficar viúva, siga na caminhada. Vai trabalhar no boteco, coloca louvor, né? Estratégia é tudo, gente. Ela estava aliançada, ela estava comprometida. Além de ser alguém separada, era alguém que estava comprometida. Deus está procurando pessoas separadas e comprometidas com a obra, comprometidas com a palavra, comprometidas com o reino, não comprometidas com o título, não comprometidas com o aplauso, com o reconhecimento. E se vier, beleza, mas se não vier, glória a Deus. O que importa é o Senhor me conhecer. Maria era desconhecida. Maria era mais uma jovem virgem prometida em casamento em Nazaré, mas diante de Deus ela preenchia um requisito especial, um requisito próprio para ela participar de algo grande. Talvez você na sua casa seja como Maria, mais um crente, mais um comum, mais um para cima e para baixo, vai para a igreja, vai para o culto, dá dinheiro para o pastor. Você é trouxa. Meus queridos, não se preocupe com o que Nazaré está falando, não se preocupe com o que as pessoas estão dizendo. O que é importante para nós é o Senhor olhar em nós e encontrar em nós algo que Ele possa usar para a glória do seu nome. Não se preocupe em ser conhecido pelos homens, mas ser conhecido por Deus. Maria era mais uma para as pessoas, mais uma para a sua família, mas diante de Deus, Deus foi tão
tão impressionado, vamos assim dizer. Deus se moveu por aquela jovem que mandou o anjo Gabriel à cidade de Nazaré para falar com ela. E o anjo chega para Maria e diz o quê? Salve, agraciada. Ou como nós lemos aqui na King James, alegra-te muito, agraciada. A graça de Deus nos alcança. Maria, por mais que fosse, uma jovem comprometida, uma jovem separada, uma jovem que estava ali vivendo a sua vida normal, ainda assim ela era tão merecedora da graça como qualquer um de nós. A graça encontrou Maria. Graça é favor que eu não mereço. Sabia disso? Graça é aquilo que eu não mereço e Deus me dá. E misericórdia, olha a diferença. Graça é o que eu mereço e Deus, que eu não mereço e Deus me dá. Misericórdia é o que eu mereço, mas Deus não me dá. Então, graça é quando Ele me chamou para a salvação. Graça é quando Deus me chamou para o ministério. Graça é quando Deus te escolheu. Misericórdia é quando Ele não nos deu o fogo do inferno. Misericórdia é quando Ele nos perdoa dos nossos pecados. Misericórdia é quando eu mereço ser castigado, mas pela sua misericórdia Ele não faz. Certamente que a misericórdia, a bondade do Senhor me seguirão todos os dias. Nós somos escolhidos pela graça. Deus te escolheu pela graça, meu querido, minha querida. Não é pelos seus olhos azuis, não é pelo seu boa performance, pelos seus bons talentos, pelas suas boas obras. Foi pela graça. Maria, ela ouve essas palavras e ela fica intrigada. Maria já conhecia o Antigo Testamento, lembrando disso, e essa saudação é muito comum no Antigo Testamento, e ela fica intrigada com aquilo. Como pode alguém tão simples, tão pequeno, tão comum, como uma menina de Nazaré, ouvir o anjo do Senhor dizendo agraciada? Como pode Deus escolher alguns de nós, ou todos nós? Como pode Deus escolher o Michel, tão imperfeito, tão cheio de problemas, alguns emocionais, psicológicos? Como pode Deus escolher o mais torto? Isso é graça. E talvez temos pessoas aqui que estão olhando para si mesmas dizendo: Deus me usar, Deus me colocar no altar, Deus me colocar no ITQ. Olha lá o pessoal do ITQ, vocês estão aí, Deus está vendo. Onde já se viu eu ser pastor? Onde que se viu eu servir Jesus? Onde que já se viu eu ser líder de célula? Gente, eu estava trabalhando, não vai dar tempo de pregar tudo hoje. Eu estava trabalhando, o telefone tocou, olhei no visor, era o pastor. Esses dias eu estava em casa também, sábado à tarde, tocou o telefone, eu olhei, era o pastor. Quando o pastor liga, minha sogra, a Michelle está lá atrás, quando o pastor liga, eu estou em casa, em algum lugar, gente, o pastor está ligando, o pastor está ligando. Alô, pastor, tudo bem? Porque o pastor nunca liga. Se ligou porque alguma coisa está acontecendo, não sei o que é. E aí atendi: Michel, esse negócio, nosso pastor do jeito de ser, Michel, é o seguinte, nem me deu boa tarde. Michel, é o seguinte, você vai sair da Comec e vai assumir os jovens da região, a Patrícia vai assumir no teu lugar, e é isso, beleza? Calma, pastor, calma, eu vou orar. Vou orar. E aí, quem é o Michel na fila do pão, gente? Quem sou eu para estar coordenando alguma coisa, liderando alguma coisa? Quem sou eu para estar aqui pregando, ministrando louvor? Isso é a graça. Não olhe para os seus defeitos, não olhe para as suas limitações, não olhe para os seus temores, olhe pela mente, pela lógica, pela ótica daquilo que Deus já fez, e Ele nos deu a sua graça. Então, se nasceu no teu coração o desejo de ser pastor, o desejo de liderar uma célula, trabalhar com o ministério infantil, participar de algum departamento da igreja, meus queridos, não olhe para as suas limitações, olhe para a graça de Deus, porque ela nos capacitará a fazer exatamente aquilo que Ele nos chamou para fazer. É a graça. É a graça. Salve, agraciada. Aquilo moveu no seu coração, moveu no seu íntimo. E olha só o que o anjo continua falando. Ele diz: olha só, você vai engravidar e dar à luz. O anjo não saiu perguntando na cidade de Nazaré: olha, alguém aí quer? Quem quer engravidar? Do Espírito Santo.
Quem quer ter um filho sem pai? Imagina aquela época, noiva ainda parece grávida, era a morte na certa. Tanto que José, ele fica ressabiado, ele fala, essa história de anjo para cima de mim, pelo amor de Deus, o que é isso? Nunca aconteceu isso na história, vai acontecer justamente comigo na minha casa. Aí vai lá o anjo de novo, parece José, ei, é isso mesmo, ela está grávida do Espírito Santo. É uma loucura, mas é o que está acontecendo. Voltando aqui, imagina, o anjo não saiu perguntando. O anjo chegou, Maria, salve agraciada, você vai engravidar e vai dar um filho. Sabe, a palavra para você nessa noite é, querido, ei, mesmo com as suas limitações, você vai dar certo. Mesmo com as suas limitações, a promessa que eu fiz vai acontecer. Ei, se eu coloquei no teu coração o desejo de ir para o ITQ, caminha, bora, para cima. Ei, você vai ser pastor não porque você é bom, não porque você é o tal, mas porque a minha palavra, a minha promessa a teu respeito é essa. Ei, a tua casa vai servir a Jesus, porque é assim que a palavra diz. Creia no Senhor Jesus e tu e a tua casa servirá ao Senhor Jesus. É a palavra, ele não sai perguntando, ai Senhor, mas será que você quer ser líder? Não, vai ser líder de célula. Não, vai ser coordenador. Não, vai fazer isso, porque é assim que Deus faz. E Deus não se engana. Deus não se enganou. Maria não ficou lá, será, eu vou orar. Será, se o Senhor for o Senhor, me dá um sinal. Tem alguns que a gente fala, você vai ser núcleo de célula e a próxima célula na tua casa. Ai, misericórdia, Jesus. Eu já falei aqui e vou repetir. Vamos lá, vamos entender o seguinte, a gente, vice-líder de célula. Tem algum vice-líder aqui? Não receba que é para você mesmo. Isso daí, aleluia. Vice-líder é o quê? Qual que é a intenção? Que ele seja o próximo líder. E aí começa, vice-líder, glória, agora eu sou vice-líder. Aleluia. E aí vai chegando a multiplicação. Vai chegando a multiplicação e começa a pipocar os vice-líderes. Não. Você não entendeu o propósito. Você não entendeu o que é ser vice-líder. Na ausência do líder, você é o líder. Quando multiplicar, você é o líder. O anjo não está perguntando se você quer ou não. Deus está perguntando se você quer ou não. Vai ser, é assim que está definido. Você vai engravidar e vai dar à luz a um filho. Ei, tudo aquilo que Deus prometeu a nosso respeito vai nascer. Diga para quem está do salão, vai nascer, aleluia. É profético. Em alguns casos é natural. Vai nascer. Se Deus prometeu, vai nascer. Se Deus prometeu, vai dar certo. Se a palavra de Deus está liberada sobre nós, ela vai se cumprir. Isaías escreveu um dos versículos que eu amo também, que diz o quê? Toda palavra que sai da sua boca não volta para ela vazia, antes prospera naquilo que foi designada. A palavra de Deus não volta vazia. Se Ele falou, vai acontecer. E a maior loucura de todas é que Maria aceita, de boa. Ela fala, olha que legal. Então perguntou Maria, que loucura, como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com algum homem. A pergunta de Maria, esse como se dará isso, não é uma pergunta de incredulidade. Quando Deus faz uma promessa para nós, Ele não procura encontrar em nós incredulidade. Por mais absurda que seja, por mais incoerente que pareça ser, quando Deus promete algo para nós, Ele não procura encontrar em nós incredulidade. Perceba que alguns versículos antes, você pode ler depois, no mesmo capítulo, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e fez uma promessa: você vai ter um filho na velhice, você e a sua esposa, João Batista. E a palavra diz que Zacarias perguntou da mesma forma ao anjo, como se dará isso? E quando Zacarias perguntou isso ao anjo Gabriel, Gabriel fica irritado. Ele diz, olha, porque você duvidou, você vai ficar sem falar, vai ficar mudo até o nascimento da criança. Maria fez a mesma pergunta, como se dará isso? E ela não ficou muda, por quê? Porque Zacarias perguntou, como se dará isso? Duvidando. Como é que eu vou ser filho na velhice? Como é que vai se cumprir a promessa de Deus? Será que isso pode acontecer mesmo? Maria pergunta, como se dará isso? No sentido de dizer, o que eu posso fazer para cooperar com a promessa de Deus? É isso que Deus espera de nós, irmãos.
É isso que Deus espera de você, homem, mulher, jovem, criança, adolescente. Quando Deus fizer uma promessa ao teu respeito, pergunte ao Senhor: Deus, o que eu posso fazer para cooperar para o cumprimento dessa palavra? Porque apenas ter uma palavra e ficar de braços cruzados não resolve nada. Você vai ser pastor, tá bom, glória a Deus, e não fazer nada não dá nada. Você vai ser líder de célula, mas se você não estudar, não se preparar, não vai dar nada. Deus tem uma empresa para você. Eu vejo Deus entregando uma chave, vejo Deus te dando uma porta aberta. Você vai ser um empreendedor, aleluia, eu recebo em nome de Jesus, já que ninguém quer. Você vai casar, eu já estou casado, mas quem não está casado, receba. Você vai fazer uma viagem para o exterior, aleluia, Senhor, nós vamos. É isso mesmo, Pai. Mas você precisa ir lá fazer o passaporte, você precisa ir lá fazer o ITQ, você precisa ir lá fazer um cursinho de empreendedorismo. Já pensou? Se a gente não corresponde à promessa de Deus, nada acontece. Quanta gente morreu dizendo que tinha uma promessa de Deus, até cantou, né? Eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Querido, a palavra é viva, ela é fiel, ela não volta atrás, mas existe uma parte que cabe a você. E não queira resolver coisas que são naturais de forma espiritual. Não adianta repreender, não adianta orar. Deus vai me levantar no ministério, então eu vou fazer aqui 21 dias de jejum, de oração. Vai ajudar, glória a Deus. Mas você precisa ir lá, sentar numa cadeira todo dia, segunda, quarta e sexta, estudar, aprender, ler livros. Tem que procurar. Maria, quando ouviu a promessa, por mais absurda que fosse, ela disse: o que eu posso fazer para cooperar com isso? Só que ela, ao mesmo tempo que ela diz como se dará isso, ela diz o que? Eu não conheço, nunca tive relação sexual com homem algum. Ela pensa na sua cabeça naturalmente para ter um filho, como as coisas funcionam, ela sabe. E ela fala: eu não tenho, como que eu vou fazer? Perceba que ao mesmo tempo que ela se voluntaria a cumprir a promessa de Deus, ela também olha para si e vê uma situação que ela não consegue resolver. E talvez você esteja assim: Senhor, eu quero cumprir a tua promessa, eu quero viver a tua palavra, eu quero viver os teus propósitos para mim, mas eu ainda estou nessa situação difícil, mas eu ainda não estou casado, mas eu ainda estou com a falha nessa área, mas ainda estou com essas dificuldades. Meus queridos, não existe problema que Deus não possa resolver, não existe situação que Deus não possa transformar. Tem muitos aí dizendo: quando eu estiver tudo bem, né? Já viu aquela pessoa? Quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Quando eu fizer isso, aquilo outro, aí eu vou para a igreja. Queridos, Jesus diz: venham a mim como vocês estão. Venham a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Maria olhou e viu um problema, uma dificuldade. Não conheço um homem, não sou casado, não tenho relação. Ao mesmo tempo que ela apresenta essa situação para Deus, o anjo responde: então o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Todas as vezes que nós apresentamos uma impossibilidade ao Senhor, Ele é poderoso para solucionar. Moisés era pesado de língua, ele levantou Arão. Jeremias era só um menino, Deus falou: desde o ventre eu te conheci. Deus, Ele sempre resolve os nossos problemas. Eu ainda não sou casado, não se preocupe, coloca diante de Deus, faz a sua parte, vai lá no cartório, corre a papelada, casa, coloca em ordem a tua vida em nome de Jesus. Eu quero fazer a faculdade, Deus tem promessa para mim, começa, faz uma prova, vai lá na faculdade, se informa. Eu quero, mas eu não tenho condições, se informa. Procure uma solução. Perceba que Deus não precisa de nada que Maria tem. Diga para quem está do seu lado: Deus não precisa de nada que você tem. Nada que você tem, meu querido. Porque alguns têm demais, têm condições, têm contatos, têm influência e acha que depende disso. Não, então eu vou fazer o meu network, vou fazer as minhas ligações, as minhas conexões e vou fazer acontecer. Deus não precisa do seu network, Deus não precisa da sua lista de contatos, Deus não precisa da sua rede de apoio, Deus não precisa de nada que você tem. Tem aqueles que não têm nada. Eu sou um coitado, não tenho nada, ninguém me conhece, não sou filho de fulano, não tenho nome, sobrenome, não tenho nem R$1 no bolso.
Deus não precisa de nada que nós temos, porque Ele é suficiente. E quando Deus decidir fazer alguma coisa, Ele mesmo financia os seus projetos, Ele mesmo faz com que as coisas aconteçam. Lembra da história de Moisés? O povo cativo no Egito, já há 450 anos, precisa de um libertador. Faraó manda matar todos os meninos, porque a população do povo hebreu está crescendo, né? O povo de Jacó está crescendo. Então, você sabe a história. A mãe de Moisés coloca ele num cesto, coloca ele no rio. A filha de Faraó encontra ele, coloca o menino para dentro de casa, cria Moisés dentro do palácio, do lado de Faraó. E depois Moisés sai dali e volta 80 anos depois para ser o libertador daquele povo. Deus pegou o seu projeto, colocou dentro da casa de Faraó, fez ele sustentar, dar educação, dar alimento, dar tudo que era preciso para subsidiar, financiar os seus projetos. Deus não depende do muito ou do pouco que você tem. Deus só precisa que você corresponda àquilo que Ele está falando neste tempo. Mova-se com a nuvem, mova-se com o Espírito Santo, mova-se de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho que orar em nome de Jesus, para nós encerrarmos. O Espírito Santo vem, desce sobre ela, ela começa a gerar. E ali no finalzinho do versículo 37, diz o quê? Porque para Deus não existe impossível. E ela vai terminar, eu gostei muito ali do versículo 38, ela diz o quê? Cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. O tema da mensagem dessa noite é: cumpra-se em mim. Por mais absurdo que seja, eu liderar alguém, eu ser pastor, eu pregar, eu ser supervisor, supervisora, que nós possamos responder como Maria: cumpra-se em mim. Porque eu não vou na minha força, não vou na minha capacitação, mas eu vou debaixo da palavra que o Senhor deu ao meu respeito. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus.